Artefatos de 7.000 anos foram encontrados no sítio arqueológico de Al-Ubaid, retratando figuras semelhantes a humanos com características de lagartos. O local está localizado no Iraque moderno, mas estima-se que a idade dos artefatos seja ainda mais antiga que a civilização dos sumérios. Os arqueólogos afirmaram que entre 5.500 e 4.000 a.C. existia uma cultura pré-histórica conhecida como cultura ubaidiana na Mesopotâmia, que se acredita ter lançado as bases para a civilização dos sumérios. Olá, seja bem-vindo ao canal Mistérios da Humanidade TV. E no vídeo de hoje vamos falar de uma civilização que surgiu antes dos sumérios. Eles eram conhecidos como o povo ubaidiano. O povo ubaidiano vivia em aldeias com casas de barro. Eles também desenvolveram as técnicas de agricultura e irrigação e construíram arquitetura. Os artefatos foram encontrados no local chamado Tel al-Ubaid, uma colina localizada perto de Ur, a antiga cidade suméria. Harry Reginald Hall foi a primeira pessoa a notar esta colina atraente e escavou o local em 1919. Entre as ruínas e vários artefatos intrigantes deixados pelo povo ubaidiano, foram encontradas estatuetas antigas de barro muito diversas e estranhas. Estas eram figuras antropomórficas de homens e mulheres, mas as proporções do corpo e da cabeça daquelas estatuetas antigas causaram um verdadeiro choque. Os artefatos têm ombros incomumente largos, cobertos por algum tipo de almofadas e capacetes na cabeça. Eles são vistos em várias poses, segurando vários objetos, por exemplo, postes e cetros. Já as figuras femininas apresentam bebês mamando no peito. Eles também se parecem com lagartos. Essas estatuetas são diferentes de tudo o que foi encontrado naquela região. As criaturas retratadas têm cabeças alongadas, focinhos pontudos e olhos amendoados. Claramente não são humanos e apresentam características principalmente reptilianas. Então, o que essas figuras de lagartos representam? Segundo alguns arqueólogos, as posturas, como a encontrada na mulher que amamenta, não sugerem que sejam objetos rituais. Então, por que esses povos antigos decidiram representar os indivíduos como répteis, mesmo com cabeças alongadas? Inicialmente, presumia-se que se tratavam simplesmente de imagens de deuses adorados pelos povos antigos, o que não é incomum. Muitas culturas na Terra adoravam cobras e divindades répteis, incluindo os próprios sumérios. No panteão dos deuses sumérios, existem figuras como Enki, o deus da água, da sabedoria e da criação. Em algumas representações, Enki se manifesta como meio homem, meio serpente. Ele ajudou a criar uma civilização que beneficiou o resto da humanidade. Os sumérios foram a primeira civilização conhecida no mundo. Eram descendentes de um grupo étnico do sul da Mesopotâmia, atual sudeste do Iraque, nativos que se estabeleceram na região cerca de 5.000 a.C., até a ascensão da Babilônia, 1500 a.C., habitada por centenas de deuses. De acordo com antigos textos religiosos sumérios, deuses e humanos viviam juntos na terra. Cada cidade suméria era guardada por seu próprio deus, e os humanos eram usados como servos dos deuses. Porém, ao ler o mito da criação sumério, encontrado em uma tabuinha de Nippur, antiga cidade mesopotâmica fundada em 5.000 a.C., aprendemos algo interessante. A criação da terra, Enuma Elish, de acordo com as tabuinhas sumérias, ocorreu da seguinte forma: quando os céus acima não existiam e a terra abaixo não havia surgido, houve Apsu, o primeiro na ordem seu progenitor, e o demiurgo Tiamat, que deu à luz a todos eles. Eles misturaram suas águas antes que os prados se fundissem e o canavial fosse encontrado. Quando nenhum dos deuses havia sido formado, a partir da história, fica claro que nenhum panteão sumério de divindades é responsável pela criação, já que até os próprios deuses fazem parte da criação. A mitologia suméria diz que no início, os seres humanos eram governados por uma descendência divina não humana. Esses seres eram capazes de viajar pelo céu em veículos redondos ou cilíndricos.
De acordo com a teoria dos antigos astronautas, deuses ou Anunnaki podem ter vindo à Terra para torná-la habitável, a fim de explorar os seus recursos minerais. Seriam eles os deuses em busca de prata e ouro? Os textos sumérios falam de deuses vindos dos céus representados na forma de um réptil ou serpente e para os quais convergem diferentes culturas do mundo no mesmo sentido. As culturas maias, astecas, egípcias, sumérias, etc., são apenas algumas que mencionam essas divindades ou entidades que desceram do céu e foram representadas em diversos artefatos megalíticos. A questão é por que os répteis, mas, ao mesmo tempo, foram muito importantes para quem os criou. Se essas criaturas não eram adoradas como deuses, então qual era o propósito de criar figuras de criaturas reptilianas humanoides? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva se ainda não é inscrito para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!